Bom, e como eu anunciei, uma entrevista especial agora aqui no Jornal da Oeste, está conosco, ao vivo, a senadora Damares Alves, senadora do PL do Distrito Federal, do Republicanos, aliás, do Distrito Federal, está conosco aqui. Obrigado, senadora, pela entrevista, pela presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, estou falando do cafezinho do Senado e eu estou dentro do plenário fazendo o meu manifesto individual e silencioso. Ninguém vai mexer com o nosso BPC e nem com o fundo do DF. Começa a entrevista brava. Bora lá que eu estou à disposição de vocês. Pois é, justamente sobre isso que eu ia lhe perguntar, senadora, porque a senhora nesse debate aí do corte de gastos tem se posicionado contra essas mexidas no BPC. A senhora já de longa data, né, é envolvida com essa causa das pessoas com deficiência. Queria que a senhora nos detalhasse, então, qual o impacto disso, caso haja essas mudanças, o que aconteceria na prática com quem depende desse auxílio? O caos. A palavra é caos. E, para minha perplexidade, o líder do PT acabou de subir na tribuna, enquanto eu estava vindo para cá, para essa salinha mais reservada, para dizer que eles não estão mexendo com o BPC. Eles estão moralizando porque tem muita fraude. Muitos idosos e pessoas com deficiência que não deveriam receber estão recebendo. Olha a loucura, eles estão colocando agora a culpa nos idosos. Se houve alguma fraude, algum desvio, a culpa não é do idoso pobre, nem da pessoa com deficiência. Como eles estão numa saia justa, vocês vão concordar comigo que eles deram um tiro no pé. O governo que se diz o governo do social apresentar uma proposta absurda. O Brasil inteiro está se movimentando. Eles viram que cometeram um grande erro. Agora está ali o líder do PT lendo um discurso, porque ele está envergonhado. Se eu fosse do PT hoje, eu estaria envergonhada. Ele está ali na tribuna, acabou de ler um discurso dizendo que não vão mexer no BPC. Eles estão moralizando. Primeiro, quem é o PT para falar de moralização? Primeiro, eu questiono aí. Mas olha, realmente, seria um caos se essa proposta avançasse. Eu creio que não vai avançar. Os congressistas têm bom senso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos regiões do Brasil inteiro que sobrevivem de benefícios sociais. Eu vou dar um exemplo que eu conheço de perto. Eu tenho um diagnóstico socioeconômico do arquipélago do Marajó, um diagnóstico que foi feito pelo BNDES no governo anterior, que aponta o seguinte: somente 1% da população do Marajó, em torno de 600 mil pessoas que moram lá, apenas 1% tem carteira assinada. As demais pessoas vivem da informalidade e dos benefícios sociais. Então, cortar o BPC seria um caos para regiões como Marajó. Então, gente, eles deram um tiro no pé. Nós estamos aqui numa grande maratona, mas o Brasil inteiro se envolveu nesse debate e eu estou muito feliz com a reação da sociedade brasileira. Senadora, pergunta agora do Jorge Serrão. Por favor, Serrão. Senador, um pouco no meio termo dessa situação, e em que ponto, que propostas poderiam ser possíveis para, não digo moralizar, mas para organizar melhor o pagamento efetivo desses benefícios? Como é que a gente pode saber efetivamente quem precisa receber e quem não precisa receber os tais benefícios? Olha, as regras são muito rigorosas. Se você conversar com uma pessoa que recebe o benefício, você vai ver que passa por perícia. Deixa eu falar das pessoas com deficiência. Tem perícia, agora tem uma avaliação biopsicossocial, tem critérios bem rígidos, não tem mais como apresentar barreiras. O que tem que acontecer é o servidor público lá na ponta que está fazendo a análise do benefício cumprir o seu papel. O que a gente tem que fazer é não deixar quadrilhas entrarem no poder público para fraudar benefícios. Não é só o BPC. Existem pessoas que se deram bem, sim, mas nós temos órgãos de controle hoje. Nós temos tecnologia hoje. Dizer que há uma grande fraude no BPC é mentira, porque os órgãos de controle hoje têm mais tecnologia para isso. E não tem mais como botar barreiras. Os critérios já são extremamente rígidos. É apenas o agente público lá na ponta aplicar os critérios já estabelecidos por lei. Marina Helena, aqui conosco também. Sua pergunta, Marina.
Olá, senadora. Minha pergunta, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu queria saber a sua avaliação sobre o que está acontecendo com a prisão, né, do general Braga Neto e também como é que está o Senado em relação a isso. A gente está vendo aí mais uma arbitrariedade aí do judiciário e elas continuam, né? A próprio ministro Múcio aí dizendo que não surpreende mais a ninguém, o que me preocupa muito, a gente não ter mais, né, surpresas frente a tantas arbitrariedades. Então, eu queria ouvi-la a respeito disso e se a gente pode esperar alguma coisa vindo do Senado para tentar conter, né, tantas ilegalidades que a gente está vendo no nosso país. Olha, desse Senado nós não podemos esperar muita coisa, não. Dessa composição, não podemos esperar muita coisa, não. Eu achei, Marina, que hoje, ontem, esse Senado fosse parar por causa dessa prisão indevida. Eu sou muito parcial nessa história, porque eu amo o general Braga Neto. Eu convivi com ele 4 anos, com ele e com a família. Eu tenho respeito pelo general, mas todo brasileiro, mesmo aquele que não conhece pessoalmente, sabe. É um homem de 67 anos, com endereço fixo, que em momento algum dificultou as investigações, se colocou à disposição da justiça e preso sem condenação depois de um processo investigatório. Porque, pelo que eu estou entendendo, o processo já está na fase final. Então, essa prisão ela é arbitrária, como muitas outras no Brasil, como muitas outras nesse processo todo de vingança aos conservadores. A palavra-chave aqui é vingança. Mas desse Senado, nós ainda somos minoria, Marina. Nós somos apenas 32 votos no universo de 81. Então, a gente não consegue mobilizar o Senado Federal. O máximo que a gente está fazendo aqui é manifestando indignação. Que o brasileiro entenda que nós vamos ter que ter muita atenção na escolha do próximo Senado Federal. Então, assim, infelizmente, eu estou vendo uma inércia. Ninguém, além da oposição, está se manifestando com relação à prisão indevida de um general 4 estrelas com 67 anos sem condenação.